Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso centro de cursos, Igor Passos. Sou professor, sou advogado trabalhista há muitos anos, sou aqui do estado da Bahia. Estou falando para vocês da região do TRT da 5ª Região, onde eu tenho atuação, e nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso curso e dar início ao curso preparatório de concurso do TRT. É um concurso voltado especificamente para os cargos de analista e técnico judiciário dos TRTs, E nós vamos iniciar o nosso curso hoje com um módulo, preparatório voltado para o direito coletivo do trabalho, que é a nossa área de especialidade. Temos vasta experiência na área do direito coletivo, sou advogado trabalhista, atuo na área do direito sindical, portanto do direito coletivo do trabalho, sou advogado da Federação da Classe Trabalhadora da Agricultura Familiar do meu estado há mais de 10 anos, e essa experiência vai contribuir para que vocês possam compreender com detalhes essa temática. Nós teremos o nosso curso focado nas disciplinas contidas no edital do programa do concurso de TRT, mas nós vamos focar o nosso curso em disciplinas que são aquelas básicas, que servem tanto para o cargo de analista como de técnico, independente da sua especialidade. Então vamos trabalhar as disciplinas que são básicas, comuns para toda e qualquer espécie de cargo disponível no concurso de TRT que você vai disputar. E nós vamos, evidentemente, iniciar com a área do direito do trabalho. Esse é o carro-chefe. TRT é Tribunal Regional do Trabalho. O assunto do TRT é o direito do trabalho. Então nós vamos trabalhar especificamente nesse começo um assunto principal. O direito individual é mais vasto, com mais especialidades, com mais assuntos, e nós vamos construindo conforme os editais vão se apresentando. Para esse ano de 2024, que é o foco desse curso preparatório, nós temos alguns concursos já previstos, aguardando a publicação do edital. O TRT, para você que está nos acompanhando, é bom a gente especificar. TRT, em cada estado, tem o seu tribunal, portanto, são mais de 20 tribunais regionais de trabalho em todo o Brasil, à exceção do Amazonas, que juntamente com o Amapá forma um único tribunal. Mas também temos a situação de São Paulo, que por ser muito grande, tem 2 TRTs dentro do mesmo estado, um com sede na capital e outro com sede em Campinas. Então são muitos tribunais e, portanto, são muitos concursos públicos que você pode disputar e concorrer às vagas. Esse ano temos 2 aí na região Nordeste, temos o TRT de Sergipe, TRT de Ceará, estão próximos de publicar os seus editais, e nós estaremos focando nesses concursos. O assunto do direito coletivo é um assunto frequente, porque faz parte da matéria, do assunto, da disciplina que tramita nos tribunais regionais do trabalho. Então, aquilo que é importante, que é frequente, esses são os assuntos que nós vamos trabalhar nesse curso preparatório para concurso de TRT. A nossa aula inicial, ela vai abordar um assunto que é muito importante, que se trata da organização sindical. Organização sindical. O artigo 114 da Constituição, que prevê a competência da Justiça do Trabalho, ali na emenda constitucional de 2004, inseriu ali alguns incisos, um deles tratando sobretudo das questões sindicais. Então, já há aproximadamente 20 anos que a Justiça do Trabalho passa a ter a competência ali exclusiva para o trato dos assuntos que envolvem entidades sindicais. Então, esse é um assunto que está em evidência. Por que está em evidência? Atualmente, no país, o presidente da República, o governo que está no comando do país, ele vem do movimento sindical. O presidente Lula é um sindicalista, então é um partido que defende as políticas para a classe trabalhadora. Então esse assunto é um assunto evidente. Então, as movimentações, os movimentos sindicais, eles voltam à cena a debater a defesa dos direitos da classe trabalhadora. Então, a organização sindical é justamente o direito que todo cidadão brasileiro, enquanto trabalhador, tem de se organizar para defender os seus direitos e interesses. E essa temática, ela é cobrada no seu concurso público. Então, nós vamos iniciar essa aula de hoje, falando sobre essa organização sindical. Ela está prevista no artigo 8º da Constituição Federal.
o artigo 8º, ele estabelece que é livre a associação profissional ou sindical. Profissional ou sindical, observando o seguinte. Bom, primeiro vamos falar sobre essa liberdade sindical. É justamente o que nós acabamos de dizer. É uma garantia constitucional. A classe trabalhadora tem a liberdade de se organizar para fazer a sua defesa, defender os seus direitos enquanto classe trabalhadora, né? Então, essa organização sindical no país, ela é uma garantia constitucional, certo? Bom, o inciso 1º desse artigo, ele diz o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente. Observe esse detalhe, registro no órgão competente. E acrescenta, sendo vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então traz aqui esse inciso do artigo 8º informações importantes que corriqueiramente são cobradas na prova, né? Então, o que o inciso está dizendo? Que a lei ela não pode exigir uma autorização do Estado para se criar o sindicato. Não, mas faz uma recomendação, ressalvado o registro no órgão competente. Então, o Estado não pode criar uma lei para proibir ou para autorizar. Já é uma garantia constitucional que a classe trabalhadora crie o seu sindicato. Mas há uma observação, precisa que essa entidade sindical ou que esse sindicato ele seja registrado no órgão competente. Que órgão competente é esse? É uma súmula 677 do STF, Supremo Tribunal Federal, que estabelece que esse órgão competente é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, lá dentro, tem um órgão que é a Secretaria, a SRT, Secretaria das Relações de Trabalho, que é quem tem a atribuição de conferir registro às entidades sindicais, né? A SRT. Um detalhe, no governo anterior, o governo Bolsonaro, que tinha uma pauta voltada para o empresariado, portanto não tinha uma pauta voltada para a classe trabalhadora, tanto que logo no início do seu governo ele extinguiu o Ministério do Trabalho. Então, com a extinção do Ministério do Trabalho, ficou muito claro ali que essa questão trabalhista, da classe trabalhadora, sindical, não seria uma prioridade do seu governo, que já era sabido, naturalmente. Então, no período do governo Bolsonaro, não teve Ministério do Trabalho. O que aconteceu? Essa SRT, Secretaria das Relações de Trabalho, em um primeiro momento ela foi realocada no então Ministério, no Superministério da Justiça, do então ministro Sérgio Moro. Ficou naquele ministério por um período, a pasta ficou sob a gestão do Ministério da Justiça e um tempo depois foi feito um reajuste ali, uma mudança na administrativa e essa pasta passou ao Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes, né? Então, no período Bolsonaro, em que não existia o Ministério do Trabalho, foi extinto. A Secretaria das Relações de Trabalho, que trata do registro de sindicatos, num primeiro momento ficou no Ministério da Justiça com o ministro Sérgio Moro e depois passou para o Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes. Quando Lula foi eleito, então, ele imediatamente, reativou ou recriou o Ministério do Trabalho e Emprego. Então, portanto, o órgão competente para registro de entidades sindicais é o Ministério do Trabalho e Emprego, através da SRT, Secretaria das Relações de Trabalho. E isso, antigamente, era feito de uma maneira, vamos dizer assim, mais protocolizada, com documentação papel, mas hoje tudo isso mudou. Já de algum tempo para cá, foi criado pelo Ministério o CNES, Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, onde você consegue fazer toda a tramitação do registro sindical online, através desse sistema. A entidade sindical se cadastra no sistema, o presidente ou representante gera ali um certificado digital para acessar o sistema, encaminha ali os atos oficiais que são exigidos, publicações no Diário Oficial, publicação em jornal de grande circulação, a ata de fundação, o estatuto social da entidade, são os requisitos que constam na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. O MTE, ele tem uma portaria que trata as normas de registro
de entidades sindicais, ou então o tal famoso registro sindical, certo? Então, esse inciso entra muito nesse assunto, é importante a gente compreender sobre essa questão do registro sindical, e o inciso, como eu falei, ele acrescenta um dado importante, que diz que é vedado ao poder público interferir ou intervir na organização sindical. Essa é uma garantia, essa é a verdadeira garantia constitucional. O sindicato tem a independência de fazer a sua luta. O Estado não pode interferir e nem intervir na organização sindical, né? Então, é uma segurança que a classe trabalhadora tem de que pode fazer a sua luta independente do Estado. O Estado não pode exigir autorização e nem intervir no funcionamento, né? Essa é a garantia, portanto, da liberdade sindical estabelecida no artigo 8º da Constituição Federal Brasileira, e é um tema muito importante, candidato a cair na sua prova, certo? Avançando um pouco aqui, vamos falar aqui sobre o princípio da unicidade, que vai estar no inciso 2. Essa súmula que eu citei para vocês, do STF, a 677, ela fala sobre a questão do Ministério do Trabalho, ser ali então o órgão competente, e ela faz inclusive uma referência ao princípio, à observância do princípio da unicidade. E o que é esse princípio da unicidade? É o inciso 2 do artigo 8º que trata. Ele diz assim, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse inciso tem muitos dados, muitas informações. Também é um candidato a cair na sua prova, porque traz várias situações dentro do mesmo inciso e situações importantes que eu vou pontuar com vocês aqui. O princípio da unicidade está logo no começo. Vedado a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa da mesma categoria. Em uma linguagem mais simples, né? Não pode ter numa mesma base territorial dois sindicatos representando a mesma classe trabalhadora. É um sindicato só daquela classe trabalhadora naquela mesma base territorial, né? Então, agora, o inciso faz uma referência que essa base territorial ela não pode ser inferior à de um município. Então, vamos entender primeiramente o que é base territorial, né? Porque isso vai ter reflexo na criação do sindicato. O sindicato, no ato de fundação, a classe trabalhadora que está querendo se organizar, ela vai definir qual é a área de atuação dela, qual é o território. É um município só? É uma região? É um estado? Ou é o país inteiro? Isso nós estamos falando de sindicato. Então, e existe sindicato com bases diferentes? Sim, sim. A princípio, está estabelecendo que é no mínimo um município. Então, você pode ter um sindicato com base territorial do município, né? Sindicato dos servidores públicos municipais do município de tal cidade. Ali a base territorial é só do município. Pode ter sindicato com base do estado? É possível, por quê? Tem categoria profissional, né? Para um sindicato ser a base só de um município, naquele município tem muitos trabalhadores daquela categoria. Então, ali o sindicato dá conta de cuidar daquela quantitativa de trabalhadores, de dar uma boa assistência àquela classe, né? Aí talvez se expandir para uma região, até para um estado, fica inviável, né? Mas tem categoria de trabalhadores que ela não é tão grande assim. Um exemplo, por exemplo, aqui é nosso estado da Bahia. O sindicato dos rodoviários não é uma enormidade de pessoas, mas tem um pouquinho de cada cidade, tem um aqui, tem outro ali. Então, o sindicato vai montar um sindicato que tem 3 ou 5 rodoviários só naquela cidade? Não há necessidade, é desproporcional. Aí aqui no estado da Bahia, por exemplo, tem o sindicato dos rodoviários com base territorial em todo o estado da Bahia. É um sindicato só no estado que atende aquela classe trabalhadora em todo o estado. Então isso é possível de acontecer, né? É possível de acontecer. Tem sindicato com base nacional? Tem, também tem. Eu vou trazer inclusive uma curiosidade, já conheci um há bastante tempo, né? Há 20 anos atrás, né?
ali por volta de 2004. Né? Em Minas Gerais, na região nordeste de Minas, Nordeste Mineiro, é uma cidade que se chama Teófilo Otoni, Minas Gerais, muito conhecida ali na região, e ali ela é conhecida como a cidade capital das pedras preciosas, né? Ali tem muito esse comércio de pedras preciosas e tudo mais. Óbvio, quem é que tira as pedras? São os garimpeiros. Quem é o trabalhador que entra nas minas ali, no garimpo, né, para tirar as pedras? É o garimpeiro. Então é uma classe trabalhadora. Só que não tem garimpeiro em toda cidade, em todo estado, não tem. Aí tem ali onde tem um garimpo aqui, um garimpo no Goiás, um garimpo. Então é muito diversificado. Não dá para montar em cada lugar um sindicato. E ali nessa cidade que eu estou falando para vocês, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, ali funcionou, talvez funcione até hoje, o Sindicato Nacional dos Garimpeiros. A sede é lá, mas tem representatividade para todo o território nacional, porque são poucos garimpeiros do país, em regiões bem específicas, onde tem em garimpo em funcionamento, com autorização naturalmente, com outorga, né, do DPM, mas é uma situação bem atípica, mas que caracteriza e que demonstra que pode sim existir um sindicato com base territorial nacional, porque a Constituição, como nós lemos, ela estabelece o parâmetro mínimo, que é de um município, mas não fala o máximo. Então, pode existir um sindicato com base territorial nacional. Essa é uma informação interessante para poder você entender o que significa, então, base territorial. Mas o inciso, ele fala que é vedado, então, a criação de mais de uma organização em uma mesma base, representativa de uma mesma categoria. Isso é o princípio da unicidade. Não pode ter dois sindicatos, né, dos comerciários. A classe de comerciários aqui da nossa cidade, ela é uma classe só. Se já tem um sindicato, não vai abrir um segundo. O segundo, se tentar fundar, vai ser indeferido o registro, porque está violando o princípio da unicidade sindical. Só cabe um sindicato naquela base já definida pela classe trabalhadora, representativo da categoria trabalhadora, ou seja, categoria profissional ou categoria econômica. É importante a gente, no curso, no módulo completo, nós vamos aprofundar mais. Esse é um tema, categoria é um tema que nós vamos tratar no módulo específico, porque é muito recorrente também a cobrança em prova, mas rapidamente a categoria profissional, obviamente, da classe trabalhadora, categoria econômica da classe patronal. E por que eu estou colocando isso? Porque existe o sindicato da classe trabalhadora, mas também existe o sindicato da classe econômica, da classe patronal. Existe sim, óbvio, né? Se nós temos o sindicato dos comerciários, os trabalhadores que trabalham no comércio, nós temos o sindicato dos comerciantes, dos donos do comércio, para poder tratar a relação entre a classe trabalhadora e a classe patronal. E isso é importante, né? Temos o sindicato dos bancários, pessoas, os trabalhadores que exercem as suas funções ali nos bancos, mas temos o sindicato dos banqueiros, que são os donos do banco, da classe econômica e da classe patronal. E na negociação coletiva, o representante da classe trabalhadora é o sindicato profissional e o representante da classe patronal é o sindicato da categoria econômica. Então, esse diálogo, né, esse acordo, esse ajuste é feito então pelas entidades sindicais da classe patronal e da classe econômica. Então, é importante a gente conhecer essa informação, porque é perfeitamente possível e existe e é necessário para que tenha realmente uma boa relação, né, entre trabalho e capital. Certo? Bom, ainda sobre essa questão de entidade sindical, falei com vocês que pode ter, né, classe trabalhadora, classe econômica, falamos da base territorial, mas nós estamos falando de sindicato. Então, o sindicato é a primeira entidade ou a entidade que é início, que é a base. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ter e tem e existem entidades sindicais de grau superior. Então, o grau mais básico é o sindicato. Vou explicar para vocês essa distinção, porque isso também é importante para a gente conhecer. Entidades de grau superior funciona na mesma sistemática do que a nossa organização administrativa do país. Nós temos na base, né, nós temos os municípios reunidos entre si, eles formam um estado membro, e os estados reunidos entre si, eles formam a União.
caráter nacional. O sindicato, ele tem essa mesma hierarquia, essa mesma construção. Nós podemos ter, por exemplo, aqui no estado da Bahia, vou citar aqui, por exemplo, a categoria a qual eu trabalho, que eu sou advogado. Trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar. Então nós temos na base do município, por exemplo, o Sindicato do Trabalhador e Trabalhadora da Agricultura Familiar no município de tal cidade. Ele é uma base municipal, ele é um sindicato. Mas a Bahia tem 440 municípios. Se em outros municípios também tiver esse sindicato com essa mesma categoria, aí nós temos esse sindicato, a sigla dele é o Sintraf, Sindicato da Agricultura Familiar. Aí nós temos o Sintraf no município A, no município B. Então, quando você tem pelo menos cinco municípios do estado, você consegue então constituir uma entidade sindical de grau superior, que é a federação. Essa federação ela tem então a legitimidade para atuar em nome da categoria a nível de estado. No caso aqui do nosso estado, então, os sindicatos da agricultura familiar reunidos entre si, eles formam e criam a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar da Bahia, FETRAF Bahia, que é a entidade a qual eu sou advogado. Então, a federação ela tem, portanto, a base territorial dela é o estado da Bahia, ela é uma entidade de grau superior. Bom, mas aqui na Bahia tem a FETRAF, no Ceará tem a FETRAF, né? Rio Grande do Norte tem a FETRAF. Aí a lei fala o quê? Quando pelo menos 3 estados têm federação no país, eles podem reunir essas 3 federações, no mínimo 3. Elas podem reunir entre si e formar uma confederação. Confederação com sede em Brasília e base territorial nacional. Então, segue é similar aí à organização administrativa do nosso país. Então, a organização sindical ela segue essa hierarquia. Base sindical no município, sindicato, mínimo de 5 sindicatos dentro do estado forma-se uma federação e no mínimo 3 federações do Brasil em 3 estados diferentes se forma uma confederação que tem sede em Brasília e tem jurisdição em todo o território nacional. Representa, portanto, a categoria a nível nacional. Nesse exemplo que eu dei, Sintraf, Sindicato da Agricultura Familiar no município, FETRAF, Federação da Agricultura Familiar no estado e CONTRAF, a nível nacional, Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar. Então fica aí a organização sindical de uma categoria de trabalhadores, certo? Além dessas entidades de grau superior, é bom também trazer aqui um destaque. As centrais sindicais, que é muito conhecido no nosso país, né? Nós temos essa organização, mas nós estamos falando de uma categoria. Aqui a que eu citei de exemplo foi agricultor, né? Mas nós temos os petroleiros, nós temos os metalúrgicos, os comerciários, são várias categorias diferentes. E aí quando você tem que fazer a defesa coletiva de todas as classes reunidas, qual é a entidade que reúne todo mundo? Né? Centrais sindicais. Centrais sindicais. Aqui no Brasil tem a CUT, Central Única dos Trabalhadores, é muito conhecida, mas não é só ela, tem outras. Né? Então a central sindical, o nome já fala, ela centraliza, então, portanto, a luta coletiva da classe trabalhadora. Né? Então nós temos, para a categoria específica, sindicato, federação e confederação, mas para reunir o direito coletivo de todas as classes trabalhadoras, aí nós temos a central que organiza essa luta coletiva. Né? As centrais sindicais elas foram estabelecidas no primeiro governo do presidente Lula, né? Na redistribuição, na organização ali, portanto, legitimando o funcionamento delas aqui no Brasil. Então, aí nós esgotamos aqui agora esse assunto preliminar sobre organização, as entidades sindicais e para fechar esse assunto com um detalhezinho que é muito importante, talvez seja o X da questão, é dissociação ou desmembramento de categoria de sindicato. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes tem um sindicato que ele foi criado como uma categoria que a gente chama de categoria eclética, né? Que reúne alguns trabalhadores específicos ali, né? Mas dentro dessa categoria eclética, talvez uma se destaque mais e ela queira criar ali uma categoria ou sindicato da categoria específica.
Essa é uma situação de dissociação da categoria. Nesse exemplo que eu citei para vocês, por exemplo, da classe trabalhadora do campo, isso aconteceu e acontece. Nós temos um conceito geral de todo e qualquer tipo de trabalhador rural, que pode ser o trabalhador assalariado, pode ser o pequeno produtor, pode ser, né, nas suas várias espécies de trabalhador rural. Isso é um conceito eclético. Mas o trabalhador específico da agricultura familiar, que é muito grande e que tem políticas específicas para esse setor, optou, por exemplo, em dissociar dessa categoria eclética e criar o sindicato da categoria específica, só da agricultura familiar. Isso pode acontecer? Pode. Isso se chama dissociação de categoria. Você sai de uma categoria mais ampla, eclética, mais abrangente e cria uma específica, desde que essa específica realmente precise de defender os seus interesses, tem um volume de pessoas, né, nessa categoria que está inserido nesse contexto, né? Então, nesses casos, é admitido, portanto, a dissociação de categoria. E um outro fenômeno sindical é desmembramento. Desmembramento é o quê? Né? Supondo que nós criamos aqui um sindicato regional que envolve 5 municípios. Então ele tem base territorial de 5 municípios. Mas às vezes tem um município ali que cresceu, aumentou muito o volume de trabalhadores naquele município. Aí o sindicato, esse regional, não está dando conta ou precisa ali ter um sindicato específico para cuidar especificamente daquele município. Então, ele não está deixando de ser da mesma categoria, ele só está desmembrando da entidade regional para ele cuidar mais especificamente ou dar uma atenção maior naquele município. Está só desmembrando, não está mudando a categoria, mantém a mesma categoria, só está desmembrando de uma base territorial regional para uma base territorial só de um município. Isso se chama desmembramento. Então, dissociação de categoria e desmembramento também é um assunto que pode cair na sua prova e isso também está estabelecido na portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamenta registro de entidades sindicais.